Se você trouxe a Bíblia, pessoal, abra sua Bíblia aí no livro de Atos. É o 5º livro do Novo Testamento, Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, que você vai ver aqui, se você quiser depois em casa você lê o capítulo todo. Mas a Bíblia fala que ele chegou aqui em Atenas e ele viu a cidade entregue à idolatria. A cidade totalmente entregue à idolatria. Eram muitas imagens de escultura naquela cidade. E vários altares, cheios de imagem. E quando ele viu aquilo, ele ficou injuriado de ver o povo tão enganado, tão perdido, como a gente vê hoje, não é? Pessoas que adoram o Deus A, B, C, não é? Que não falta são deuses aí, sim ou não? A idolatria reina no mundo. Que o ser 24, por favor. Ele falou assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e o quê? E da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha só, porque os deuses que tinha ali, era feita o quê? Era feito pela mão de um escultor, não é? Uma plana, um compasso, a pessoa desenha lá, esculpe uma imagem de escultura. Aí ele diz assim: e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se ele necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo, Deus, ele mesmo, é quem dá a todos, o que, gente? A vida, a respiração, e todas as coisas. Por exemplo, você paga, quem aqui paga a conta de energia? Já aconteceu de faltar energia lá no seu bairro? Mas a maioria das pessoas são dizimistas? Elas honram a Deus, a maioria? Não. Mas já aconteceu de lá no seu bairro você ouvir falar assim: olha, faltou oxigênio aqui por 3 minutos. Já aconteceu? Se acontecer, mata. É ou não é? Deus dá a todos a respiração, a todos, mesmo aqueles que não merecem. 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites do quê? Olha que interessante. Já mostra aqui, você não veio do macaco, você não veio do Big Bang, você veio de Adão e Eva, de um só sangue. Ele fez toda a geração dos homens. Mas você vê, ninguém consegue desmentir a palavra de Deus. Não tem como. De um só sangue, ele fez toda a geração dos homens. E ele diz aqui, ó, olha que bacana, versículo 27. Para que buscassem a quem? Olha só, para que Deus nos criou? Para que o quê? Para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando, tocando, o quê? O pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você não pode achar Deus tocando, não é num pedaço de pau, de madeira, não. Deus é invisível, você não toca. Deus fez o ser humano para buscar Ele, mas tateando, tocando, você não encontra. E ele diz assim: porque nele vivemos. Calma aí, Ele é a vida, a respiração. Ele está aqui, ó, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é tudo que nos cerca. O Deus eterno, imortal, invisível, mas real, como está escrito. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos,
como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 29. E sendo nós, pois, geração de Deus, olha só, quem é que você se considera um filho de Deus? Tem certeza? Então, sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou uma pedra esculpida por um artifício e imaginação de homens. Olha para mim, se eu sou de Deus, se eu creio nesse Deus, tem como eu imaginar que Deus possa se resumir a um pedaço de pau, de pedra, que foi esculpido pela imaginação de um ser humano? Hein, gente? Aí ele diz aqui, mas Deus, versículo 30, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora. Ordena quando? Deus não manda, Deus o quê? Ordena a todos os homens e em todo o lugar, o quê? Que se arrependam. O tempo que eu não conhecia a verdade, por exemplo, se você está aqui e nunca ouviu falar sobre idolatria, até aqui você não tinha pecado, Deus não ia te condenar, porque você não sabia da verdade, mas a partir de hoje você já sabe. Então agora você decide se quer obedecer à verdade ou continuar na idolatria. Quem entendeu? O tempo da ignorância Deus não leva em conta, porque como que ele vai, é igual você, como que você vai exigir do teu filho algo que ele não sabe? Não tem como, é ou não é? Agora a partir do momento que ele sabe, então, é ou não é? Então ele não tem desculpa. É igual às vezes quando o teu filho faz algo errado, você diz assim, você sabia que eu não ia concordar com isso, é ou não é? Quando não sabe é diferente. Então, nós não temos desculpa, gente, para viver no pecado. E não só idolatria de ídolos pagãos, deuses de pau, de pedra, de gesso, mas tem pessoas na igreja que idolatram o filho. Ela deixa de agradar a Deus para agradar o filho. Pessoas que idolatram o marido. Se o marido bater o pé e dizer assim, você não vai para a igreja, ela deixa de buscar Jesus por causa do marido ou da mulher. Pessoas que deixam Deus de lado, sabe para quê? Para poder agradar um namorado e ter sexo com o namorado antes do casamento. Não, pastor, mas é que, sabe, se eu não for para a cama com ele, ele vai buscar outra. Então quer dizer que você ou outra tanto faz. Mas a pessoa prefere agradar um namorado do que agradar a Deus. É idolatria. Tudo que eu coloco acima de Deus é o quê? É idolatria. Por exemplo, a pessoa que coloca o dinheiro acima de Deus, o que é? Ela está idolatrando o dinheiro. Por isso que Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e quem? E a Mamon. Quem é Mamon? O dinheiro. O dinheiro. Por quê? Porque tem gente que serve mais a riqueza. Você quer ver um exemplo? Quem já conheceu aqui alguém que quando conseguiu um emprego, deixou de buscar Deus porque agora só quer saber de trabalhar? Levanta a mão. Olha quanta gente. O que é isso? É colocar o dinheiro acima de Deus. Não, enquanto estava desempregado, estava na igreja todo dia. Uma porta se abre, cadê a pessoa? Muita gente que troca Deus por qualquer coisa. Troca Deus por uma noite de prazer, troca Deus por um cigarro, troca Deus por uma bebida, troca Deus, sabe, por uma mentira. Tudo que eu coloco à frente de Deus, aquilo ali é idolatria. Isso é forte demais, porque eu estou colocando aquilo no lugar de Deus. E ele diz assim, ó, versículo 31, vamos ler o 30 novamente, só para recapitular.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena quando? Agora. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem, olha só, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos. O quê? Quem foi o homem que Deus ressuscitou dentre os mortos? O Senhor Jesus. Um dia, o Senhor Jesus vai julgar o mundo. Deus vai julgar através do Senhor Jesus. Você sabe que Jesus vai ser o advogado diante do Pai, né? Quem sabia disso? Ele é o nosso advogado, daqueles que são salvos. Ele deu, vem aqui pastor Sandro, vem mais um pastor aqui. Por exemplo, Jesus veio e morreu por todos, todos. Digamos todos aqui, Jesus morreu por todos nós, por toda a humanidade. Mas vamos fazer um exemplo só com quem está aqui. Jesus morreu por todos que aqui estão. O que ele diz lá, na palavra dele? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, o quê? Perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, a salvará. Em outras palavras, ele perdeu a vida dele por você. Ele deu a vida dele. O que ele espera de você? Que você também dê a sua vida por ele. Pastor, o que é dar a vida? É você não viver mais para fazer a sua vontade. Se eu vivo em função de uma pessoa, você vê, tem mulheres que são dominadas por uma paixão doentia por um homem. Quem já viu casos assim? Que a mulher apanha, o homem trai, ela aceita até o cara botar outra mulher dentro de casa com ela, ela aceita tudo. Uma criatura dessa tem vida? Não, porque ela vive em função daquele homem. Ela morreu para ela mesma, ela se anulou para ela mesma, ela vive para ele. Nós temos que fazer isso para Deus. Deus não vai tratar a gente igual um homem traidor, bandido, enganador, não. Deus é o bom marido. Lembra que ele diz lá em Isaías? Eu, Senhor, sou o teu marido. Então, quando você morre para a sua vida, é você se anular às suas vontades. A minha vontade é me prostituir, mas para agradar a Ele que morreu por mim, eu não me prostituo. Eu me anulo. A minha vontade é mentir, eu não vou mentir. A minha vontade é ter maus olhos, eu não vou ter maus olhos. A minha vontade é ficar com mágoa, mas eu vou perdoar, porque Ele mandou perdoar. Então, quando eu me submeto a tudo que Ele manda, eu entreguei a minha vida para Ele. Então, se eu dei a minha vida no dia do juízo, no dia do julgamento, quando Ele for julgado, o advogado, que é Jesus, vai se colocar na frente dele. Você é o advogado, vô. E vai dizer assim: Pai, eu dei minha vida por ele, mas ele também deu a vida dele por mim. Ele não viveu para fazer a vontade dele, ele viveu fazendo a minha vontade. Então, o Pai diz: entre, bendito, para o reino que está preparado. Mas, vem outro. Se aquele outro ali, sabe, vinha na igreja, aí sabe que Jesus morreu por ele, pelo pecado dele. Jesus morreu pela prostituição,
Jesus morreu para perdoar a mentira, Jesus morreu para perdoar o adultério, Jesus morreu para perdoar a pornografia, Jesus morreu para perdoar a malícia, os maus olhos, para resgatar a pureza do ser humano. Mas ele decidiu continuar fazendo a vontade dele, tendo sexo com um namorado, sabe, pornografia, volta e meia uma mentirinha, está dentro da igreja, mas não, Deus entende, Deus sabe que a carne é fraca, sabe, Deus sabe que também eu sou homem, né? Deus sabe que, né, o pastor é muito radical, é muito radical. Então ele viveu aqui na terra fazendo a vontade dele, ele não se arrependeu. O dia do julgamento, quando o pai chamar ele para ser julgado, o advogado não vai entrar na frente. Só vai ter o advogado de acusação, que é quem? Ei? Quem é o acusador? E não vai ter quem defenda. Entenda, lá no Apocalipse se fala que é o julgamento, o juízo final. O julgamento. Quem já foi num julgamento aqui num tribunal? Você sabe como que é. Então, o advogado não tem provas para defender ele. Não é que ele não queira salvar. Ele não tem argumento para defender ele. Porque a vida inteira ele ouviu pregação. A vida inteira ele ouviu palavras. Mas ele não quis. Então o advogado tem que ficar o quê? Calado. E só tem o acusador falando assim, o que ele fazia de errado? Você vinha na igreja, rapaz, você fazia a minha vontade, você mentia, você roubava, você tinha maus olhos, você era malicioso, eu te conheço muito bem. E aí o diabo não vai falar para ele, o diabo vai falar para Deus. Vai falar, o Senhor não pode salvar ele não. Você pode ver, isso já acontece em vida. Quando você peca, o que acontece na tua consciência? Acusa ou não acusa? Quem é que acusa ali na hora? O diabo. Ele é o acusador. E como você realmente errou, como que Deus vai te defender? Então você se enche de dúvida, você fica com medo, você acha que Deus te abandonou. Por quê? Porque realmente, Deus, como que Deus vai interferir? Enquanto você não se arrepender, confessar o pecado, ter nojo daquele pecado, abandonar, como ele diz aqui, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, mas ele espera que o homem se arrependa. Então quando você confessa tudo, o sangue dele, ele viu que foi verdadeiro, foi sincero o arrependimento. Você realmente quer mudar? Você realmente quer, sabe, negar sua vontade para fazer a minha a partir de agora? Você quer morrer para você, para viver para mim? Então o sangue de Cristo lava o pecador. E aí o acusador não tem mais como acusar. Ele não pode. Porque o sangue limpa de toda acusação. Agora, enquanto você não foi limpo, enquanto você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você continua se culpando, se condenando, se acusando, e o diabo só na sua cabeça, dia e noite. Por que você acha que tem tanta gente depressiva? Depressão, síndrome de pânico. Isso aí é culpa. Por que tem gente que na velhice só chora? Quem conheceu gente assim? Ela só chora, aquilo ali é culpa, é condenação, que a pessoa não se perdoa por coisas que fez ou por coisas que deixou de fazer. E se ela não for lavada pelo sangue de Jesus e for para a sepultura com essa culpa, aquela culpa é o escrito de dívida contra ela. Ela está em dívida com o inferno. E aí não tem, meu amigo. O diabo cobra. E Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque quem escolhe é a pessoa.